Olá, hoje vamos falar de dívidas no Ordem do Dia, tema que preocupa milhões de brasileiros. Mesmo endividado, o consumidor não pode sofrer constrangimento na hora da cobrança. Cursos de educação financeira ajudam o cidadão a controlar os gastos. Nossa entrevista da semana é com o professor da Faculdade de Direito da USP, Roberto Pfeiffer. Museu do Banco Central conta episódios da história do Brasil através do dinheiro. Essas reportagens você vê a partir de agora no Ordem do Dia, programa da TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Devo, não nego, pago quando puder. A frase popular celebrada na música e também em livro revela bem a situação do brasileiro. A inadimplência pressiona consumidores presos à bola de neve das dívidas. E mesmo quem está endividado tem direitos que precisam ser respeitados. Acompanhe em nossa reportagem. Responda com sinceridade. Você controla as contas do mês? Não. Sim. Não. Sim, eu sou uma pessoa bem organizada com relação ao meu salário, ao meu dinheiro que eu ganho. E o cartão de crédito? Costumo sempre me enrolar com cartão de crédito. Vira e mexe, estou fazendo empréstimo para quitar. Eu pago tudo de uma vez, eu não parcelo nem nada. Eu parcelo, mas eu controlo, porque dívida, essas coisas não tem como ficar, depois os juros aumentam. Contrair uma dívida não é exatamente um problema. Quando você faz um empréstimo para reformar sua casa ou investir, ou quando faz uma compra em prestações, seja no boleto ou cartão, você está na prática se endividando. Agora, se deixar de pagar a dívida que assumiu, você vira um inadimplente. Esta era a situação de 59 milhões de brasileiros em setembro, segundo o SPC Brasil e a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. O número representa 39% da população adulta. É como se 4 em cada 10 consumidores tivessem alguma conta em atraso. O principal efeito da inadimplência é ter o CPF bloqueado para compras a crédito. É o famoso nome sujo na praça. Por conta que eu fiz um crediário, né, e na época que eu estava trabalhando, fiquei desempregado e não deu para terminar o boleto. O problema não atinge só os consumidores. Quase 5 milhões de micro e pequenas empresas estavam inadimplentes em agosto, um recorde. Segundo um estudo da Serasa Experian, a maior parte das dívidas são pendências com fornecedores e factorings, com quem empresários costumam descontar duplicatas. A inadimplência é um desafio também nos condomínios. Nos primeiros 6 meses deste ano, só na cidade de São Paulo, mais de 6 mil ações foram protocoladas na Justiça por falta de pagamento da taxa mensal. Em um ano, o número aumentou 226%, de acordo com o Sindicato da Habitação de São Paulo, o Secov. O Fabiano, que administra condomínios, chegou a ter 22 inadimplentes num total de 200 apartamentos. A gente acaba onerando todo o fluxo de caixa do condomínio e a gente acaba tendo que ou segurar algumas obras, algumas expectativas e até muitas vezes tendo que ratear essa despesa entre os demais condôminos, porque a operação ela tem que continuar. Tem aquele mito de que bem de família não se perde. Se for uma dívida contraída em função daquele bem de família, é possível perder o bem de família sim, mas carro pode perder inclusive os bens que guarnecem a residência. O mais comum é perder a conta bancária. Por exemplo, uma pessoa que está endividada, se tem algum dinheirinho guardado, alguma coisa, esse vai ser o primeiro bem que vai ser retirado. Mas e se antes de deixar de honrar com os pagamentos, fosse oferecida uma negociação pelo credor? É até bom, só que eles colocam juro muito alto, então isso pesa pra gente também. Para se ter uma ideia, em agosto, a média dos juros do cartão de crédito rotativo, quando a pessoa paga o mínimo da fatura, era de quase 400% ao ano. Se você deixar de pagar R$ 500 num mês, a dívida chega a quase R$ 2.500 em um ano. Uma realidade que a Vera conhece bem. Quando perdeu o emprego e deixou de pagar o total da fatura, ela acumulou uma dívida de R$ 36 mil no cartão. Você quer comprar alguma coisa parcelado, você não consegue. Se você estiver inadimplente, você não consegue o emprego. Quer dizer, e a vergonha que a gente passa, né? Que tem essa também, né? A gente tem outros países da América Latina que dizem o seguinte,
que o limite dos juros do cartão de crédito é 3 vezes o valor do crédito consignado, dos juros do crédito consignado. Então, eles estabelecem umas amarras entre os juros do cartão de crédito e os juros do crédito consignado. Aqui a gente ainda está longe disso, as mudanças no crédito rotativo baixaram bastante a taxa dos juros, acabaram diminuindo aí o superendividamento, mas ainda a gente está com um spread bancário maior do mundo e a gente não pode aceitar isso, precisa mudar. Segundo este especialista, o melhor é evitar o crédito rotativo, mas se a dívida surgir, uma opção é trocá-la por outra mais barata. A partir do momento que o usuário do cartão de crédito der mostras de inadimplência, eles migrarem a dívida para um produto mais barato, eu acho que eles vão conseguir, além de reduzir a inadimplência, reduzir também o endividamento da família brasileira. Às vezes, vale insistir na negociação com o credor. Foi o que fez o Sérgio em relação a uma dívida com o banco. Eu vou pagar agora o acordo que eles mandaram para mim, que é um acordo que eu acho que está nas minhas condições. Em agosto, a Federação Brasileira de Bancos aprovou normas para a negociação de dívidas. Elas valem para quem ainda não está inadimplente, mas tem um endividamento considerado alto, e também para quem teve a capacidade de pagamento reduzida por conta do desemprego ou de uma doença. Ficou acertado que cada banco adaptaria a renegociação à sua política de crédito. No judiciário, essas negociações de dívida, desses juros aí abusivos que a gente mencionou, não tem tido êxito. Então, o Estado fica meio paralisado, porque se ele toma uma medida mais intervencionista, acaba saindo uma liminar judicial para que aquela intervenção acabe. E quando existe o questionamento judicial desses juros abusivos, também o judiciário se posiciona no sentido de deixar que o mercado se regule. No caso do setor bancário, essa autorregulação ela vem sendo positiva em diversos aspectos, ela vem melhorando, mas a nosso ver não é suficiente, mas isso depende de boa vontade dos bancos e a gente sabe na prática que essa boa vontade ela só vai acontecer quando a dívida envelhecer. A seguir, vamos falar dos direitos do consumidor inadimplente e mostrar como disciplinar os gastos através da educação financeira. Aguarde um instante. O devedor não pode passar por constrangimento, é o que diz a lei, nem sempre respeitada. Por essas e outras, é bom ter disciplina no uso do dinheiro, o que é possível adquirir em cursos de educação financeira. Dona Iraci até brinca com a facilidade para comprar no crediário. O carnê, eu junto dinheiro, venho aí, pago e fico sossegada, né? Só chego aqui, falo com aquele moço lá, ó. Ele fala, senhora é a sócia da loja, pode levar tudo. Mas é preciso cuidado. Produto por um menor preço, aquele que cabe no seu bolso. Ofertas e facilidades de pagamento são um passo para o superendividamento. Se esse inadimplente não sabe nem o valor das contas básicas, ele não vai conseguir analisar a sua vida financeira e, portanto, não vai conseguir encontrar dinheiro para sanar as dívidas em atraso. Para evitar cair em armadilhas, o Procon de São Paulo promove palestras de orientação financeira. Eu sou surpreendida por conta quando ela vem. Por quê? Como eu faço as anotações, eu sei quanto vai vir. E o que vai vir, eu posso pagar. A Gabriela perdeu o emprego há 9 meses e veio aqui em busca de ajuda para reorganizar o orçamento. Coisas simples que eu não fazia, né? Que é, por exemplo, anotar um cafezinho, uma bala que você compra, um doce, que a gente passa desapercebido e aí eu consegui entender que isso também é importante e aí no resumo total no final do mês, né? Você consegue ver que aquilo faz bastante diferença no orçamento, né? Quem se perdeu nas contas também pode contar com a ajuda do Procon. O Núcleo de Tratamento do Superendividamento atendeu no ano passado cerca de 5 mil consumidores. O número triplicou nos últimos anos por causa da crise. Nós vamos procurar compreender como é que se deu o superendividamento, se é passivo, ativo, o que dá para mexer no orçamento dele, quais são as despesas que são possíveis cortar, quais são as despesas que são possíveis reduzir.
Nós precisamos encontrar uma equação que sobre um recurso no final de mês e com esse recurso, com essa sobra, nós procurarmos o credor. Segundo o coordenador, a dívida média de quem é atendido pelo núcleo é de R$ 33 mil. São geralmente 3 credores, principalmente bancos, operadoras de cartão e financeiras. Em 65% dos casos é feito um acordo. Não quer dizer que essa pessoa que não conseguiu acordo no primeiro momento não possa, dentro de alguns dias, voltar ao programa e rediscutir a situação, caso haja, por exemplo, um fator novo, alguém da família que se recolocou no mercado, uma melhora na sua renda, então tudo isso é possível. Para ser atendido pelo núcleo ou participar das palestras, é só acessar o site do PROCON. A pessoa que está envolvida nessa situação diretamente, que é o caso do subendividado, ele não tem uma condição psicológica para ele enxergar uma saída. Quem está de fora, como por exemplo nossos especialistas aqui do PROCON, ele consegue enxergar uma saída mais rápida. Não é porque você não pagou uma dívida que deixa de ter direitos. O principal deles é o de ser tratado com respeito. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o devedor não será exposto a ridículo ou submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Mas nem sempre é o que acontece. No Paraná, a Justiça ordenou que uma financeira pagasse R$ 10 mil de indenização e multa para uma cliente por causa de cobranças consideradas abusivas. Na decisão, a juíza cita que a empresa fez mais de 50 telefonemas para a cliente. A financeira recorreu, mas a decisão foi mantida. Muitas vezes, o credor ou a empresa de cobrança terceirizada deixa recados com parentes, amigos e colegas de trabalho informando sobre a dívida, o que pode ser considerado uma forma de constrangimento. O que o Código do Consumidor traduz como cobrança abusiva? A cobrança que exponha o devedor a meios vexatórios, a cobrança que expõe o devedor a constrangimento, a cobrança que expõe o devedor a algum tipo de desconforto no seu ambiente de lazer, no seu ambiente de descanso ou no seu ambiente de trabalho. No primeiro semestre deste ano, 1.400 queixas de cobrança abusiva foram registradas em um dos principais sites de reclamações de consumidores. Segundo o Código, a prática deve ser punida com detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. É importante que se registre. O consumidor tem a obrigação de cumprir os compromissos assumidos. O que a lei veda é que ele seja submetido a situações de constrangimento, a situações de abuso de direito pelos fornecedores, mas o que, por outro lado, não autoriza os consumidores a serem inadimplentes. Então é importante termos presente que o consumo responsável, ele inibe toda essa discussão. O consumo responsável não gera inadimplência, não gera endividamento e não gera discussão de abusividade ou não da cobrança. O ponto de equilíbrio para isso é o consumidor ter um uso regular do crédito e ele conter os seus impulsos. Isso gera consequências jurídicas importantes. Nem sempre é fácil identificar o problema. Paulo diz que o fato de ter ficado inadimplente prejudicou a procura por um emprego. Eles fazem uma pesquisa da pessoa assim, antes de recrutar a vaga para outra. Fizeram a pesquisa e perguntaram por mim por que estava daquela forma e eu expliquei o porquê, qual o motivo, mas mesmo assim eles não fui chamado na segunda fase. Por lei, candidatos com nome sujo podem ser barrados no emprego apenas no caso de bancos e instituições financeiras e em concursos públicos, desde que o veto conste no edital. Fora isto, é discriminação. Se a gente não tiver oportunidade de trabalho, como você vai tirar o nome do SPC? Evidente que você não pode ter uma conduta discriminatória em não admitir no emprego uma pessoa idosa porque é idosa, uma pessoa que tem dívidas porque tem dívidas. Agora, você também não é obrigado, por outro lado, isso é uma questão de razoabilidade, a admitir um idoso por uma atividade que necessite de uma força física incompatível com a condição dele. Ou, eventualmente, de admitir uma pessoa com um alto grau de endividamento, o que demonstra não o endividamento em si, mas uma desorganização financeira. Se aquela pessoa é desorganizada na sua vida, ela poderá também não ser disciplinada e organizada para as atividades profissionais. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, autorizou o pagamento de multas por meio de cartões de débito e crédito. Mas atenção, as multas não vão pegar só os motoristas. A partir do ano que vem, pedestres e ciclistas também serão alvo dos fiscais. Fique por dentro. O pedestre que ficar no meio da rua ou atravessar fora da faixa ou da passarela pode receber uma multa de R$ 44.
A punição também vale para quem usar as vias para atividades sem autorização, como manifestações ou desfiles que prejudiquem o trânsito. Ciclistas que estiverem onde a circulação não é permitida ou que pedalarem de forma agressiva podem ser multados em mais de R$100 e ter a bicicleta apreendida. A autuação para pedestres e ciclistas já estava prevista no Código de Trânsito Brasileiro, mas não havia sido regulamentada. Segundo a resolução, ao constatar a infração, o agente de trânsito deverá abordar o ciclista ou pedestre e preencher um documento chamado auto de infração com os dados pessoais do infrator. Cada órgão de trânsito local terá 6 meses para implementar o modelo de multa e adequar os procedimentos. Agora, quem tem multas de trânsito poderá pagar e até parcelar o valor no cartão de crédito. O parcelamento de multas chega com a intenção de reduzir a inadimplência. Só no ano passado foram quase 20 milhões de infrações de trânsito em todo o país. Segundo o Ministério das Cidades, a medida não é obrigatória e cada Detran será responsável por habilitar as instituições financeiras. Meu nome é Felipe, eu gostaria de saber se em 5 anos as contas caducam. Muito bem, é verdade. Na verdade, nós temos que especificar para a população uma diferença entre deixar de existir e não poder ser cobrada. Então, esse termo utilizado pela sociedade, caducar, no direito significa dizer prescrever. Então, o que é prescrever? É quando a pessoa, o credor, no caso, não pode mais cobrar a dívida na justiça. Então, é verdade, depois de 5 anos, o credor não pode mais cobrar a dívida da pessoa na justiça. É a hora da entrevista da semana. O nosso convidado é o professor da Faculdade de Direito da USP, Roberto Pfeiffer. Professor, juros bancários de 27% ao ano para pessoas físicas e, no caso do cartão, de 400% ao ano, num país com inflação nos últimos 12 meses em torno de 3%. Estamos falando de algo razoável? Evidentemente que não, né? O Brasil tem juros extorsivos, altíssimos. Então, sempre que se pode dar um conselho ao consumidor é evitar, por exemplo, cartões de crédito e entrar no rotativo, né? Nunca entre, use ele efetivamente para o pagamento no prazo de vencimento e também evite o cheque especial. Ele deve sempre optar, então, se necessário, entrar em empréstimos por outras modalidades que são muito mais razoáveis. Dá para dizer que o consumidor brasileiro está sendo lesado? Porque a gente tem uma impressão de que ninguém faz nada. Infelizmente, pela atual jurisprudência, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, a noção de abusividade é muito restrita. Ou seja, só se consideram juros abusivos se eles estiverem muito substancialmente acima da média dos juros praticados pelas instituições financeiras, tal como apurado pelo Banco Central do Brasil, que sempre divulga essas médias. Apenas algumas instituições financeiras que se aproximam da pura agiotagem acabam incorrendo em cima dessa média. Ou então, obviamente, quando o consumidor toma empréstimos de quem não é instituição financeira, né, seriam os famosos agiotas, aí sim é possível então contestar judicialmente esses juros. Caso contrário, cada vez mais há uma restrição, a possibilidade de revisões, ações revisionais desses juros impostos. A facilidade de compras e de acesso ao crédito, somada à baixa educação financeira do brasileiro, estes dois fatores são a raiz da inadimplência elevada? Essa questão da educação financeira é essencial. E falta também aquilo que é chamado de crédito responsável. O que seria o crédito responsável? É uma questão de duas pontas, tanto da parte do consumidor como da parte de quem empresta. Então, por parte do consumidor, ele ter a noção de apenas tomar o crédito quando ele possa pagar aquela dívida, né? E ele deve olhar a parcela, o que compromete da sua renda e os juros cobrados e ver se há melhores opções do que aquela. Por outro lado, envolve também a instituição financeira que empresta. Ela só deve emprestar para quem tem condições de tomar. Então é muito importante fazer uma investigação das condições do consumidor e até um aconselhamento a ele, né? Pode parecer surreal isso aqui num país como o nosso, né? Onde há tanto descumprimento da lei, mas isso é verdade, né? Em países mais avançados, há até um dever de aconselhamento, de mostrar quais são as melhores alternativas para ele. Juros extorsivos, como foi colocado aqui, concentração bancária, alta concentração bancária, enfim.
Falta regulação estatal para reduzir endividamento, para baixar juros? Falta uma lei que, em primeiro lugar, imponha essa questão do crédito responsável, com regras mais claras sobre informação. O consumidor tem informação mais clara sobre o empréstimo, os juros e outros agregados, e também sobre as consequências disso. Falta educação, né? Isso é um problema generalizado no Brasil, né? Mas a educação financeira já deveria começar na própria escola. E falta um controle maior da publicidade e também situações como a do superendividamento, causados normalmente no consumidor de boa-fé. Qual que é o consumidor de boa-fé? Aquele que toma um empréstimo quando tinha condições de pagar e ocorre um acidente. Normalmente é o desemprego, esse acidente. E com isso ele perde a condição de pagar, passa a ser inadimplente, e consequentemente seu nome vai para os bancos de dados, e com isso ele tem várias restrições, até dificuldade inclusive para conseguir emprego, né, dado o fato de estar negativado. Ele justamente supre essa ausência de regulação, né, porque ele vai impor obrigações maiores de prevenção na área de educação, na área de controle de publicidade, na área do crédito responsável. Eu sou totalmente contra uma visão indiscriminada de crédito, ou mesmo dar um direito do consumidor a tomar crédito. Acho que ele só tem esse direito quando tiver condições de pagamento. Essas situações, até mesmo uma boa normatização de cadastros, até mesmo cadastros positivos, podem sim reverter muito em favor do consumidor. Obviamente, quanto mais há pagamentos em dia, ou seja, quanto menos inadimplemento há, isso tende também a diminuir a taxa de juros, sem dúvida nenhuma. É verdade que só quem deve pensão alimentícia que vai para a cadeia? É verdade. O inadimplemento da pensão alimentícia, também conhecido como falta de pagamento, motiva a prisão da pessoa. Agora, é importante esclarecer à população que o Código de Processo Civil, lá a partir do seu artigo 528, ele determina que a prisão ela somente será decretada pelo juiz no prazo de 1 a 3 meses se a falta de pagamento não tiver uma justificativa plausível e relevante. Havendo convencimento, não haverá prisão. Não havendo convencimento, o juiz deve decretar a prisão de 1 a 3 meses. E uma curiosidade, muita gente acha que o cumprimento da pena exime ao pagamento da dívida. Não. A pessoa vai presa e continua devendo esses alimentos. Em instantes, vamos conhecer um pouco da história do Brasil através do dinheiro. É o Museu do Banco Central. Voltamos já. A história do Brasil contada através do dinheiro é o que o visitante encontra no Museu de Valores do Banco Central. Vamos conhecê-lo no nosso Espaço 10. No coração do setor bancário de Brasília está o Museu de Valores do Banco Central. Que tem uma das maiores coleções de moedas da América Latina. Aqui tem a mais valiosa do Brasil, feita em 1822, a pedido de Dom Pedro I, logo após a independência do Brasil. Foram confeccionadas 64 unidades e apenas 16 estão aqui no museu. As outras estão perdidas pelo Brasil e cada uma vale R$500 mil. O museu possui uma das mais completas coleções de cédulas brasileiras, com itens representativos de todos os períodos da história do país. Na sala Curiosidades, o visitante pode ver diferentes processos de impressão, como a litográfica, e formatos de cédulas, como essa quadrada da Tailândia. A partir da proclamação da República, o Brasil teve 9 moedas diferentes. Só entre 1967 e 1994, o nosso dinheiro mudou de nome 7 vezes. Do Cruzeiro de 90, nós vamos até 93, quando é introduzido o Cruzeiro Real, que foi, então, o nosso último padrão antes do Real.
O grande destaque do museu é a maior pepita de ouro exposta no mundo. A pedra, que pesa quase 61 quilos, foi encontrada por um garimpeiro em 1983 no Pará. O Banco Central estima que o valor da pedra atualmente é de 7,5 milhões de reais. A coleção do espaço, que tem 125 mil peças, conta ainda com documentos e objetos que mostram o processo tecnológico e evolutivo da fabricação do dinheiro. A visitação ao Museu de Valores do Banco Central pode ser feita de terça a sexta, das 10 da manhã às 6 da tarde. A entrada é gratuita. Carlos Henrique, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se a pessoa tem apenas um imóvel, ela pode perder por causa de uma dívida? Se a pessoa tem um único imóvel, este imóvel não pode ser objeto de penhora ou de bloqueio judicial para fins de pagamento de dívida. Entretanto, vale ressaltar que se a dívida decorre da natureza do próprio imóvel, por exemplo, condomínio, a pessoa financiou o imóvel com um banco, então o imóvel faz parte da natureza da própria dívida. Aí ele pode ser penhorado, ele pode ser vendido e a pessoa corre o risco de perdê-lo. No fechamento do tema de hoje sobre o endividamento do cidadão, vamos ouvir a opinião do presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. A crise pela qual passa o país afetou muitas pessoas e levou o brasileiro a redobrar a atenção aos direitos e deveres em sua vida financeira. O momento é difícil para muitas famílias que fazem esforço para ajustar o seu orçamento. Mas mesmo um ambiente adverso pode ser visto como oportunidade para se aprender educação financeira e, com isso, evitar inadimplência e endividamento. Trata-se de conhecimento fundamental, inclusive para ajudar a enfrentar de forma mais adequada momentos ruins. A legislação sobre direitos e deveres faz parte disso. O cidadão deve ficar atento ao fato de que, por exemplo, mesmo devendo, também tem direitos. Muitos não sabem que a lei não resguarda apenas os empresários, mas também protege o consumidor de constrangimentos e ameaças, ou ainda de cobranças abusivas de indenizações e multas. O conhecimento da legislação é parte importante da educação financeira e contribui para a negociação com empresas e pessoas, de modo que as relações fluam melhor para todos os envolvidos. Ter esse conhecimento também é agir com cidadania. Estamos encerrando mais essa edição e marcamos um novo encontro para a semana que vem, sempre com um tema diferente. Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Tchau, boa semana.